Então eu vou mostrar aqui no da Pepper como é que eu fiz. Então, por exemplo, eu estou usando aqui 1366, que é aquele tamanho que eu tinha te mostrado. E o menuzinho, ele é dessa finura aqui. Ele não tem um outro, ele não expande. Ele só Tá. vai expandir quando tiver, por exemplo, nesse caso aqui, que é um submenu, mas é só nesse caso aqui, quando eu estou dentro de um produto aqui, mas é um caso específico, isolado. É um submenu isso daqui. Uhum. Mas aí no decorrer da dashboard, esse submenu ele aparece de outras formas também. Então, eu tive que ter isso em mente na hora de criar. Mas tem dashboards que só vai usar isso aqui e não tem problema. Não precisa de submenu. Mas aí, se for o caso desse, ó, o que eu fiz. Eu trabalhei no 1366 e eu usei aqui 64 pixels para esse menu aqui. Então, no seu caso aí, você tem em mente como que você vai fazer? Se vai ser um menu aberto? Então, a minha ideia era fazer o menu aberto, a sidebar, e como vai ser uma plataforma que eu gostaria de colocar alguns dados, então vai ter gráfico, que ele conseguisse se compactar também e ficar desse jeito mais estreito, sabe? Para dar Tá, então espaço para as é um imagens. menu que vai ter o recolhimento lá, né? Sim, É isso? Vou fazer assim, né? Desse exato. efeito. Tá, então aí a gente conta somente o tamanho grande, porque aí o que ele recolher, ou a informação que vai estar aqui do lado, vai ocupar esse espaço, mas Uhum. com limitações, tá? Que eu já vou falar para você. Então, vamos usar aqui o tamanho. Eu tenho uns números de cabeça, mas você pode ajustar isso aqui tranquilamente. Eu uso 256, que é um número divisível por 8. Você fez as aulas de Figma já? Lá da Haremo? Fez. Aham. Então, você lembra que eu falei sobre divisíveis por 8? Acho que eu falei bem por cima, assim. Falou, acho que por Que eu 8 e tenho por que... 4 também. Isso. Então, esse número aqui é divisível por 8, né? Como que a gente sabe isso? Dá 1/8, ele divide por 8, deu 32. Então, só para ter certeza. Porque por exemplo, se eu for 58 aqui, e eu fizer 1/8, você tá conseguindo enxergar aqui, Uhum. Tô. né? Então, se eu der 1/8, você vê que ele entrou no número quebrado. Então, ele não é divisível por 8. Mas, de toda forma, o 256 já é um valor que a gente acaba decorando, de tanto usar. Então, 256 já é o suficiente. Aí, para a parte do conteúdo, do miolo que eu chamo aqui, são 12 colunas sempre. 6, Eu posso tirar uma dúvida 10, rapidinho? 11, 12. Claro. É, eu também queria incrementar no dashboard aquela, aquela barra que fica em cima, sabe? Acho que Ah, é sim. na navbar. Aqui assim, Exato, exato. isso aqui não, acaba que não influencia. Tranquilo a gente fazer depois. Você vai usar aquela dashboard, aquela barra que vai ocupar tudo, ou só até aqui? Acho que só tem mesmo. Só Eu tem acho a que eu fiz sidebar. mais ou menos isso aqui. Deixa eu ver se. Acho que foi nessa tela. Eu sei que você usa um projeto no seu projeto da Elogio também. Na Elogio tem. Na Elogio ela para no menu. Mas, isso não vai influenciar em nada agora. O que a gente precisa mesmo é dessa grid aqui. Uhum. Aí é o seguinte: divisíveis por 8 sempre. Eu vou pegar todos esses carinhas aqui. Eu vou colocar esse aqui, 72. Então, cada coluna tem 72 pixels. E eu vou dar um Shift A para ele componentizar. Você entende esse lance do auto layout ou não? É, a minha dor era o grid e o auto layout, mas eu consigo entender o conceito, assim. Você manja de desenvolvimento, programação ou Não, não? não hoje não. Não. Então, o auto layout, ele basicamente ele vai travar tudo dentro de um grupo e ele vai responder automaticamente ao que eu programar ele a fazer. Então, eu vou jogar aqui para fora só para você entender. Então, eu criei um auto layout com essas 12 colunas e o que que eu programei ele? Nada. Então, ele fica estático. Agora, se eu Uhum. colocar
que eu quero que eles abrem um espaço alto aqui. O que ele vai fazer? Dividir de forma automática todas essas colunas. Vou dar um enter aqui. Então ele faz isso. Só que fazendo dessa forma, eu não tenho como controlar o pixel entre as colunas. Então ele ficou alto aqui. Por quê? Porque ele vai se ajustar conforme o que eu colocar aqui. E isso não é bom, porque a gente precisa ter esse controle interno aqui dessas colunas. Eu preciso colocar aqui que seja 24, ou que seja 16, ou que seja 32, né? Porque se a gente deixa espaçado assim, eu vou arrancar o auto layout aqui só para você ver. Ó, ficou 43,9 o espaçamento. Então, Uhum, quando a gente for, sei lá, criar uma box aqui uma box dessa aqui, olha o tamanho que ficou, 400, sabe? Tipo um negócio assim. uhum, Então ficou 417 por 181. E se eu colocar certinho mesmo, porque eu acho que não tá, ó. Né? Acho que ele nem, olha, nem me permite. Ó, você tá vendo que sobrou um tamanho aqui? Isso aqui é um quebrado do. É um valor quebrado, não é um valor inteiro. Então se eu deixar ele inteiro aqui, olha o tamanho que ele ficaria. Cadê aqui, ó? 417,27. uhum, Então, nunca devemos deixar esse miolo aqui, é chamado de gutter. Esses gutters aqui sem um valor atribuído. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte: eu vou voltar o auto layout neles, seleciona todos, Shift A. Quando ele volta ao auto layout, eu não deixei nada, eu cancelei e criei um novo auto layout. Ele não tem nada programado, então ele fica estático, tudo alinhado ao canto esquerdo. Por que o canto esquerdo? Por causa desses quadradinhos aqui. Eles aparecem quando eu crio um auto layout, ó. Então, Ctrl Z, ó. Você vê que ele não aparece aqueles quadradinhos aqui. Agora eu dou um Shift uhum, A, criei o auto layout, ele passou a aparecer. Então, se eu esticar aqui, ele está alinhando, ó, as colunas, elas estão em alinhamento left. Se eu colocar right, ela vai para o outro lado. Se eu colocar center, ela fica no meio. Mas eu não quero nada disso. Então, eu vou dar dois cliques aqui, eu encostei na última coluna, só que aqui eu vou querer um espaçamento 24. Então, colunas 72 e o espaçamento 24 entre elas. Vou subir ela para cá para ver se coube. Ó, não coube, estourou, né? O que eu preciso fazer é que isso caiba no 1366, que é o tamanho desse carinha aqui. Porque se alguém uhum, abrir nesse monitor aqui, as informações vão ficar para fora. Deixa eu aumentar a opacidade aqui. Ó, então eu acabo perdendo um pedaço aqui. Então, para a gente contornar isso, ou a gente diminui o gutter, ou a gente diminui a coluna. Eu vou diminuir a coluna aqui para 64. Ó, então 64 ficou bacana aqui. A gente tem um espaçamento de 24 e a coluna ficou 64. O porquê isso aqui é importante a gente ter esse carinha aqui dentro e ainda com espaço aqui nas laterais? Pelo seguinte motivo. Deixa eu abrir o da Pepper. Não, que não vai funcionar assim. Aqui. Deixa eu duplicar ele aqui para baixo. Ó, então, isso aqui é a mesma medida que a gente usou lá no que a gente acabou de criar. E aqui, eu não me recordo qual é a medida que eu usei, mas deve ter sido 64 e 24 também. Mas é irrelevante isso para agora. Por que que eu coloco centralizado? Por causa desse efeito aqui, ó. Opa, falha não. Ó, tá alinhado à esquerda que eu vou só alinhar no centro. Então é isso. Independente do monitor que ele abrir, ele vai ficar sempre centralizado. E se for menor, ele puxa para dentro aqui também. Mas o importante é isso, é ter um limite. Porque se eu quebro esse limite aqui, olha como fica meu layout. Eu vou tirar aqui. Tipo, tem dashboards que fica legal em full screen, mas tem outras que nem tanto. Então, tipo, um monitor grande ficaria assim. Pode ser que fique legal? Pode, mas eu preferi não deixar ele ajustando a largura total. uhum, Então, eu coloquei o limitadorzinho nele para ele não ficar estourado assim. Então, ele fica centralizado.
você pode visitar várias dashboards assim, tipo o Mercado Livre, sei lá, OLX, e ver que a maioria trabalha dessa forma, assim, eles limitam o conteúdo para não ficar estourado. Então é isso. Se você quiser centralizar isso, deixa eu ver. 37. Ficou com 39, 39 aqui. Não tem problema, porque esse conteúdo ele é variável, tá? Então, se você Uhum. for aumentar a tela aqui, isso aqui vai ficar no meio. Você tem necessidade de criar como é que fala? Um auto layout nisso para mostrar para ele? Não, não precisa não. Não? Então, ó, trabalhando nessa 1366, tá tranquilo você deixar esse espaçamento de 39 aqui, porque isso é variável. Aí o menu. Se você quiser, coloquei as informações aqui e o texto ocupou essa área aqui, né, os menus, sabe? Consegue Uhum, visualizar uhum. isso? Então, se Sim, os sim. menus eles estão chegando até aqui, não tem necessidade de você perder todo esse espaço. Então, você faz o quê? Você vem procurando. Eu vou diminuindo com Shift para baixo aqui, que ele vai diminuindo de 8 em 8. Então, ó, até aqui ficando um tamanho bom, ó, 332. Então, beleza. Aí você pode até ganhar um pouco aqui nessas colunas. Ver se o 72 vai me permitir. Ó, o 72 não me permitiu porque ele ficou encostado aqui, então não é interessante deixar encostado. Então, eu vou fazer um divisível por 4. Isso aqui eu tô mexendo nos tamanhos das colunas, tá? Então, Uhum. para dividir por 4, o 72 você só aperta 4 para baixo. 68. Aí já fica melhor. 28 aqui, 26. Então, esses branquinhos aqui, essa aqui e essa aqui, tá 27, 27. Também não tem problema. E o menu, a gente conseguiu diminuir para 232. Mas aí você deixa para tomar essa decisão de diminuir o menu quando você já preencher ele todo, tá? Uhum. Então começa ele sempre no maior. Vou dar até um Ctrl Z aqui. Começa ele sempre aqui, ó, no 256, porque aí para diminuir é mais fácil. Se você quiser trabalhar numa versão maior desse Canva aqui, por exemplo, o Figma ele já tem uns tamanhos pré-definidos. Aqui, ó. Não sei se você já deu uma olhada nisso, Já, já. mas, O por que eu exemplo, tava ó, usando era o esse tamanho daqui. do desktop mesmo. Acho que é um 440 por. Mas você pegou ahn, daqui? Sim, sim, peguei. 4 4. Aqui, será que é esse? Não. Ah, Ó, deixa eu ver aqui. tem um Android aqui que é um 440. Dá pra colocar foto aqui? Você colocou esse tamanho na mão? É um 440? Não, eu cliquei lá no. De marcar, pegar um frame no Figma, e ele abre esse menu Tá. lateral na direita. Aí fui na categoria desktop, aí tem MacBook Air, Pro 14, Pro 16 e tem o desktop. Aí é Verdade. 1440 por 1024, né? 1024. Exato. Então, ó, se você quiser trabalhar nesse tamanho aqui, ele ficou um pouquinho maior, eu vou só crescer ele pro lado aqui. Então ficou um 440, só deixa eu confirmar aqui. Aí você faz o seguinte, você centraliza esse cara aqui assim. Ó, 68 de um Uhum. lado, 84 do outro. 68, 76, 76. Ó, ficou até certinho já. Valores divisível por 4, né? O 76, 76 dividido por 4. É. E aqui entre as colunas, tá 24. Você trabalhando nesse tamanho aqui, tá perfeito. Então você pode Tá ter esse beleza, então? espaço aqui. Se surgir alguma outra dúvida, você pode falar aí, pode me perguntar. Mas acho que esse tamanho aqui. Você quer que eu te. Peraí, que faltou uma coisa importante. Como nós fizemos
essas barras aqui, a gente precisa criar ela de forma de grid. Então, se a gente for trabalhar nessa 1440, recomendo a gente fazer o seguinte. Aula de grid você já passou lá, né? De grid, Uhum, não de... eu expliquei essa parte, né? uhum, Tá. Ó, o bom da grid 8 pontos é que aqui, ó, no tamanho 1440, ela ficou certinho, o quadradinho não tá quebrado no meio, não tá tipo assim, ó. Então a gente consegue já ligar essa daqui e deixar tanto essa vermelhinha como a de colunas. Colunas a gente vai ter que criar duas aqui. Uma para as 12 colunas que a gente criou e a outra para o menu isoladamente. Ó, coloquei 12 aqui. Aí você pode deixar. Vou colocar right. Deixa eu ver se é o melhor aqui. Vou deixar right, eu já te explico. O gutter tá 24, que é o entre colunas, uhum, e o tamanho da coluna é 70, 68, né, que a gente fez. Isso. Aí o offset você vê que eu coloquei right, ele alinhou à direita, essa sim. barra vermelha aqui. Eu vou colocar agora um espaçamento aqui até a gente chegar ali na coluna que a gente criou. Ó, encostamos. Ué, peraí, tem uma coisa errada aqui. Deixa eu ver. 24 e 64. Passei o tamanho errado. Aí, ó, agora ficou certinho. Então, eu posso já pegar essas colunas que a gente criou e deletar. Que nós já vamos ter a grid aqui. Aí, outro detalhe a gente precisa fazer é o seguinte: criar outra grid de colunas. Eu vou apagar essa 8 aqui, como a gente usou o valor divisível por 4, vai ficar quebrado essas colunas aqui, então vai acabar atrapalhando. Uhum, Aqui tá certo. Aí eu vou vou criar uma nova coluna. Só que essa coluna eu vou querer que ela tenha, deixa eu ver, pensar. Acho que um é o suficiente para a gente fazer aqui. Eu quero eu quero ter uma coluna alinhada à esquerda. Eu vou pintar ela de outra cor aqui. Gutter não vai ter nenhuma, porque é uma coluna só. E a largura dessa coluna, 256. Foi isso que a gente usou lá. Deixa eu ver se tá certo. Isso. Peraí que tem alguma coisa errada aqui, onde eu errei. Uma coluna 256. Largura dela. Que está esse tamanho, meu amigo. Oxe, tamanho tá aqui. Coluna. Tô errando aqui. Estranho. Vou apagar aqui, criar de novo. Hã? Left 256. Aí agora foi. Deu um bug. Ó, tá vendo essa vermelha aqui? uhum. Eu vou deixar ela encostadinha left, que é o menu. Aí a gente pode. Ah, eu acho que eu tinha zerado o Gutter, isso que deu o bug. Mas o Gutter aqui é relevante, tá? Porque ele só vai ter o Gutter quando tem duas colunas, que é esse espaçamento aqui. Passamento, né? Como só tem uma, esse valor aqui não fica inativo. Deixa azulzinho aqui. Então, beleza. Aí a gente tinha criado uma barra aqui. A gente pode deletar ela. Então, ficou assim. É, o menu. Aí você pode começar a construir ele a partir daqui mesmo. Essas linhas guias, você desativa ela dando Ctrl G. Então, se você quiser já fazer assim, criar aquela barra lá em cima. Tem um tamanho para essa barra de cima? Não, essa barra, ela vai pegar ela inteira. No caso da Pepper, eu limitei, né? Que é esse cara aqui, ó. Vamos supor, né? Não foi exatamente dessa forma que eu fiz a barra, mas você pode usar ela tanto limitada junto com o conteúdo, né? Trabalhando no grid. Deixa eu voltar aqui. Você pode limitar no grid, como você pode fazer igual eu fiz na Elogiou. Você deixa ela pegando fora a fora aqui. E os conteúdos.
de, tipo, a fotinho, essas coisas. Deixa eu criar aqui. Você pode deixar ela no full também. Uhum. Então, não necessariamente ela precisa estar aqui a foto, entendeu? Você pode deixar ela aqui. Entendi. Aí os outros conteúdos, outros ícones, pode tudo ser ficando aqui assim. Que não tem problema passar para lá. Aqui é a mesma coisa. Aí, uma outra dúvida que eu tenho, duas dúvidas, né? A gente tem um grid da esquerda que você fez, que foi de uma coluna, mas existe algum grid pro menu? Tipo, algum grid, tipo, até que ponta vai? É, eu Quem faço deu sempre pra... pela lógica, tá? Então, se a gente Sim. está usando o Gutter aqui, 24, eu preciso que aqui tenha um 24 também. Como é que você fez Se isso? você... O quê? Você pegou o gutter e, tipo, replicou ele aí Ah, pra não, cima? eu só... É um quadrado aqui, uma forma. Eu só dei um... Ah, tá. Segurei Ctrl, ele duplicou. Eu coloquei aqui. Aí fechou. Vou de outra cor aqui. Então, ou você pode fazer assim, já passou aqui, né? Eu coloquei o mesmo gutter daqui e aqui. Uhum. O mesmo eu colocaria aqui também, para esse conteúdo. Aqui também, tipo, 24, 24, tá? Esse aqui eu colocaria aqui também. Criar um auto layout aqui para ficar mais fácil. Aí aqui, normalmente esse tamanho do primeiro conteúdo com essa top bar aqui, eu coloco o dobro. Então deixa ela 48, porque eu acho que fica muito encostado ali em cima. Uhum. É uma dashboard de quê que você vai montar? É para gerenciamento de contas de mídias sociais. Então vai Tá. ter dado de conta, perfil, sabe? Uhum. Aí, Então, uma outra dúvida que eu queria saber, 24 aqui também. Tudo você vai colocando 24. assim, é em relação. Ah, tá, beleza. Porque essa é a minha dúvida. Se tinha, tipo, se você usava algum grid na horizontal para não perder Sim, é aqui o o que eu falei. distanciamento deles. Eu sempre 24, tá? Aqui, se quiser fazer uma outra caixa dessa forma, assim. Então, 24, 24, tudo que for alinhamento, assim, dentro do 24. Aí aqui em cima que eu falei que eu usei Uhum. o dobro, eu usei O 48. dobro. Se você vê que, putz, ficou muito, ou você volta para 32, ou você deixa 24 mesmo. 24 aqui. Pode ser que fique agradável até se deixar tudo 24. Outra coisa que precisa também avisar o dev é que aqui também precisa ter 24 para esse conteúdo aqui não fazer isso ó, quando tiver uma tela menor, Entendi. entendeu? Essa sangra Uhum. aqui é do menu, mas eu preciso de uma sangra interna aqui também. Então aí você explica para ele que pode usar 24 também. Que aí o correto Tá. é esse daqui ficar assim. Só do esquerdo, né? É aqui também, porque às vezes o monitor pode fazer assim, ó, Ah, tá. deixar encostado esse aqui, então você precisa de apontar para ele que aqui existe um respiro de 24 também. Mas isso ele vai colocar na programação, porque no código. Porque aqui, ó, é possível inserir, deixa eu dar um shift aqui. É possível inserir aqui, ó, em padding 24 também. Mas isso aí você pede para ele fazer, senão vai Uhum. ficar ruim para desenvolver com esse padding. Então, vou já deixar isso aqui. Aí o menu, você disse que não vai crescer mais que isso, né? Então, Não vai. você pode colocar ele para recolher, põe um botãozinho para recolher aqui. Aí quando recolher, ele vai fazer. Eu gosto de fazer o seguinte, vou fazer um aqui embaixo para a gente não perder. Ó, então, aqui dessa forma ela ficou um pouco larga demais, tá com 88, eu acho muito. Então, eu vou fazer o quê? Com esse gutter aqui de 24, eu vou quebrar ele na metade por 12. Aí fica mais agradável. Você pode deixar aqui. Uhum. Deixa eu ver se for um tamanho bom. 64. 64 tá um tamanho bom. Aí tudo isso aqui em cima.
Você ajusta isso daqui, mantém no meio. Tá dando para visualizar aí? Dá, dá. É. Então, é basicamente isso que eu faço, trabalhando sempre aqui. Se você quiser trabalhar com isso aqui no full, não tem problema nenhum. Pode trabalhar, mas tem que ver se o aspecto geral aí vai ficar legal, que normalmente não fica. Então, Uhum. sempre é bom dar uma limitada. Aí aqui em cima, olha essa barra aqui. Então é isso, ó. Apertou para recolher, ficaria dessa forma. Conseguiu entender? Consegui, consegui. É, na sidebar da esquerda, você usa aqui, você tem algum distanciamento padrão entre, tipo, menu, dashboard, análise e tal? Você fala dos ícones aqui? Isso. Ou, no caso, quando a barra não estiver compactada, ela estiver mais expandida, o distanciamento que você usa entre eles É, é 24 também? tenta Usa usar o esse? 20. Como a gente está usando o Gutter 24 para tudo, arrisca sempre primeiro com o 24. Ou você achou que Tá. ficou muito espaçado, aí eu já recomendo você ir diminuindo a altura aqui, então, para 16, para 8, porque tem um problema. Os monitores, ó, como a gente viu aqui, esse é o menor tamanho, certo? Ignorando esse Uhum. aqui, 768 é o menor tamanho de altura. Então, eu sempre faço isso também. Venho aqui, ó, coloco 768 e vejo se tá tudo cabendo aqui nessa tela, mesmo para cá. Então, ó, por exemplo, se esses menus estão tudo aqui dentro, tá perfeito. Só não Uhum. pode fazer isso, ó. Que aí você esconde e o usuário é cabaço. Não vai saber que tem menu aqui para baixo. Então, quanto Uhum. mais você compactar eles aqui para caber em 768, melhor. Aí aqui você pode criar a rolagem normal, né? Aqui. Então, acho que foi, né? Era isso mesmo que eu queria saber. Fechou. Tô lembrando que se eu esqueci de algum detalhe, mas acho que é isso. Então sempre trabalha com o mínimo, né? Esse é o segredo. Então, se 768 se coube no 768 aqui, então tá beleza. E no que a gente tinha feito no começo, 1366, tá cabendo aqui também, ó. Você pode só colocar por cima, assim, se isso aqui tiver com a margem boa dos lados aqui, então tá tranquilo. Mas aí você pode fazer um 440, né? Que é isso. Outra coisa legal também é que aqui, ó, quando você clica na prancheta, vem Prototype, mostrar os devices. Tem o MacBook Pro 14. Só que ele é o tamanho 1512. Se você fizer no 1512 aqui, em vez de um 440 por 1512, na hora de exibir, eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui. Na hora de exibir isso para o cliente, vai ficar mais legalzinho se mostrar num monitorzinho num MacBook assim. Uhum. Ó, fica melhor para visualizar. E eu gosto sempre Sim. de trazer o layout mais perto do real possível. Então, se você conseguir colocar no computador, colocar umas informações condizentes com o projeto que você está atuando, as redes sociais certinho, informações completas, nada de texto tudo igual, sabe? Tipo um Lorem Y, Aham. assim. Então, tudo que você fizer aqui, que você conseguir montar mais próximo do real, quer ver um exemplo prático? É esse aqui, o da Pepper, ó. Meus valores reais, tudo aqui. Fica bem tangível, né? Bem palatável, assim. Sim. Outra dica importante é com os valores, você trabalhar com o valor estouradaço. Então, se cabe um valor de 22 milhões aqui, vai caber o de 600 mil, vai caber o de 3 mil, 6 mil, entendeu? Então, sempre Uhum. trabalha com um valor mega estourado. Aí eu costumo usar sempre a casa dos milhões aqui. Aqui cabe até bilhão. O mesmo para cá, assim, nesse caso. Então, se coube aqui, tá tranquilo, então é um Sim. valor seguro. Porque o que pode acontecer, quer ver? Ó, nesse caso aqui eu pus o valor de 2 milhões. Se eu criar um valor assim, ele pode quebrar. Se, tipo, entrar um valor aqui acima do que eu deixei estipulado,
ele pode quebrar. No caso, esse aqui ele aguenta até um ponto, ó, aguenta até 1 bilhão aqui. Acho que Uhum. não, que ele vai estourar se eu pôr um 9 aqui. Mas aqui, tipo, ninguém vai receber 1 bilhão de pagamentos aqui no, nessa plataforma. Então, estouradaço aqui, então até uns 999 milhões. E já dá. Então, isso aqui é seguro, porque aí, na hora que o dev for fazer, ele vai fazer já com as medidas, com isso aqui contabilizado. Uhum. E isso para todos os valores, né? Se você encontrar algum outro valor, tipo aqui, assim. Aqui é uma coisa que eu não fiz, mas ó, vamos ver. Ó, isso aqui pode encavalar um no outro. Eu acabei, até que eu nem me atentei a isso. Mas acho que ele tá com uma barreira lá no código, onde ele não deixa subir em cima do outro. Acho que ele vai fazer tipo alguma coisa assim. Mas é tudo que a gente tem que tomar cuidado. Porque eu digo Uhum. isso porque isso acaba voltando para você corrigir depois. Então, se você já fizer o mais limpo possível, você não vai ter retrabalho. E essa medida de um Beleza. 366 é certeiro, cara. Você não vai refazer nada porque é por ter ficado cortado em algum monitor, não. Então, tipo, se você fizer no um 366, tranquilaço. Então você acha que é melhor mesmo usar ele do que o do padrão do framer do desktop, né? Não, é o que eu falei, você pode usar o 144, mas o mantenha a grid de um 366. Lembra que lá no começo a gente fez o. Ó, Ah, sim, vou sim, botar sim. aqui para você ver. Um Entendi. 366. A gente se baseou nesse tamanho. Então a gente deixou esse Sim, sim. layout perfeito para cá. Até saiu de alinhamento aqui, mas criamos aqui. Então, se ele Uhum. ficou legal, as colunas já prontas, o menu, você acaba deixando 256, é isso, né? É isso, 256. Sobrou um espaço na direita, sobrou um espaço na esquerda, tá perfeito. Aí você pode trabalhar no tamanho que você quiser. Aí você só Beleza. corrige a grid aqui depois. Mas eu aconselho. Beleza. O 1512 é maneiro pra você trabalhar, mas o 1366 eu acho que tá perfeito. Foi o que eu usei aqui. Ó, foi um 366, 768. Eu acho que é até exatamente isso aí, esses valores aqui, ó. Então, se ele funciona aqui, ele funciona no restante. Então, margem de erro zero. Beleza. Fechou? Mais alguma dúvida? Não, não, era isso mesmo. Tá. Eu vou passar para você esse arquivo aqui, você usa ele como, Beleza. como guia. Fechou? Qualquer outra dúvida, você manda para mim lá que a gente faz uma call. Fechou, fechou, mano. Valeu, viu? Valeu, Lohan. Obrigadão, viu? Valeu. Abraço. Abraço.